Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, verso 20 ao verso 25. Deuteronômio 6, verso 20, verso ao 25, a santa palavra do nosso Deus diz assim: quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Pai maravilhoso, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, gratos pela Tua obra na nossa vida, e clamamos, Senhor, que ilumine nossa mente, o nosso coração, para que nossas emoções, para que a nossa razão esteja voltada à Tua palavra e aprenda com ela e seja edificada através dela. Essa é a oração que fazemos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivemos em dias que, para facilitar as coisas, é melhor terceirizar. Porque quando eu terceirizo e algo de errado acontece, a culpa não é minha. A culpa é daquele que se responsabilizou a partir de então. Nós vemos isso em diversos setores da sociedade. E nós vemos isso também dentro dos nossos lares. Quando de repente um dos nossos filhos vem com alguma novidade estranha, e aí os pais olham para o filho com aquela novidade, aquele comportamento, aquela frase, aquela palavra, aquele costume, um hábito novo, e ele diz: onde ele aprendeu isso? Não foi comigo. Aí talvez a culpa seja da escola, talvez a culpa seja do cuidador, a culpa é de quem se encarrega. E nessa terceirização, a educação muitas vezes ela é terceirizada, os cuidados são terceirizados e até mesmo a fé acaba sendo terceirizada. E quando a fé ela é terceirizada, fica a cargo das igrejas, quando estes estão em um. E se pararmos para avaliar o período que passamos juntos como igreja, seja na escola dominical, seja no culto à noite, seja na quarta-feira, na terça-feira ou nos trabalhos das sociedades internas, não há como comparar o tempo em que os nossos filhos passam, seja nas escolas, creches, nos lares, enfim. Se nos reunimos por 3 horas, 4 horas ao longo de toda uma semana, é muito tempo. Onde muitas vezes os nossos encontros ficam em 1 hora e meia. Então não dá para que a igreja, a comunidade da fé, se responsabilize ou terceirize a instrução na fé dos nossos pequenos.
Quando iniciamos o nosso culto, lemos lá em Mateus, o Senhor Jesus dizendo: deixem vir as criancinhas. Pergunto aos amados para refletirmos juntos: como fazer então as nossas crianças irem até Cristo nos dias de hoje? O que tem as impedido de chegarem até Cristo nos dias de hoje? Sob a perspectiva da criação, da queda e da redenção, nós veremos, a partir das Sagradas Escrituras, nesse primeiro momento, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus cria. E ao criar o homem, ao criar a mulher, estes caindo, fica ao encargo, no mundo caído, a criação dos pais. Porque é exatamente no mundo caído, e desde então caótico, em que Adão e Eva se veem ali com os seus filhos, em instruí-los. Mas sabe, meus amados irmãos, em meio a um mundo caído, Deus cria os pais, para que estes, desde então, transmitam aos seus filhos quem é Deus, o que é Deus. Isso fica muito claro se você tem na sua lembrança o fato de que Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, eles separaram um certo momento para adorar o Senhor, para cultuar a Deus. Eles cultuaram o Senhor. De alguma forma, os seus pais lhe transmitiram o conhecimento de que a Deus era necessário cultuar, era necessário trazer a oferta e assim prestar louvores ao Senhor. Mas o que Adão e Eva não tinham ainda era o texto, vamos assim dizer, seja ele escrito ou uma instrução de terceiros. Eles não tinham ninguém. Eles tinham as suas experiências particulares e a missão de educar suas crianças, diferente do texto em que nos encontramos. Deuteronômio é a repetição da lei, em que Moisés está repetindo a lei para um público que agora entraria na terra prometida. Estes nasceram em meio ao deserto e, adentrando a terra prometida, estavam sendo instruídos naquilo que os pais deles foram instruídos em todo o período da peregrinação. E adentrando, chegando, avistando a terra, Moisés instruindo o seu povo, ele traz orientações, sabe, meus amados irmãos, porque quando Deus cria um pai e uma mãe, Ele não os abandona, porque ninguém nasce sabendo. Nenhum pai, nenhuma mãe sabe o que fazer com o seu... Diz, olha, estou pronto. Você pode ter as melhores faculdades, doutorado dentro das áreas da educação e do desenvolvimento infantil, mas quando você tem a sua criança, o seu filho consigo, você não sabe nada. Então quem vai saber? Se nos juntássemos aqui no pós-culto e falarmos da nossa experiência da maternidade, da paternidade, teremos N experiências e algumas até conflitantes umas com as outras. Então como orientar os pais para que criem? Então Deus se revela. E Ele não apenas cria o pai, cria a mãe, a instituição família, mas como Deus também dá as diretrizes para que estes ensinem, conduzam estes pequenos em que o Senhor confiou a instrução, o cuidado. Então Deus cria os pais apesar do pecado e diz qual é o papel dos pais na vida dos seus filhos. E Deus diz: quando o teu filho no futuro te perguntar, diz o verso 20, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a ele: você tem seus filhos, você cuida deles, você ensina eles, você orienta eles. E os filhos perguntam, há alguns aqui que já estão na fase destas perguntas, outros já passaram. E aqui cabe os pais responder.
Pai, o que significa o batismo da Laurinha? Olha, o que está significando aquele momento em que vocês comem um pão, bebem um suco? O que significa? Pergunta para o pastor. Os pais. Cabe aos pais instruir e ensinar os seus os significados da sua prática de fé, daquilo que está acontecendo, daquilo que eles estão vivendo. Então, quando no futuro te perguntarem o que significam os testemunhos, dirás ao teu filho. É Deus falando com os pais através do profeta Moisés, que nos chega para nós com o mesmo peso, com a mesma autoridade, trazendo a responsabilidade dos pais de que estes criem seus filhos diante de Deus. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade daquele que é tutor, de que ensine seu filho, oriente. Então, no mundo perfeito, no mundo criado por Deus, observando a criação na família, é da responsabilidade dos pais. Mas não apenas Deus cria. Não fica no mundo criado apenas pelo Senhor, perfeito, santo, belo. Há também a queda. Porque qual mãe nunca se sentiu culpada na criação dos seus filhos? Qual pai nunca se sentiu culpado na criação dos seus filhos? E reconhecem que erraram. Os pais erram. Os pais erram quando eles não ensinam. Os pais erram quando, ao serem questionados pelos seus filhos acerca da fé, não sabem ou não respondem, não testemunham. Porque não há sentimento, talvez, egoístamente falando, belo, quando o filho olha para os seus pais e os tem como heróis. Até certa idade da nossa vida, nós olhamos para os nossos pais e nós temos como pessoas perfeitas e incapazes de errar, até nos tornarmos adultos e conseguirmos nos conscientizar dos erros dos nossos pais. Mas até então, por muitas vezes os pais reforçam esta ideia de que são super-heróis, de que são fortes, de que são valentes. E nós entendemos isso. Isso só não pode ocupar o lugar de Cristo na história da nossa vida. Porque veja, diz o texto, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Ao orientar estes que estavam entrando na terra prometida, estas famílias eram orientadas a dizer a seus filhos que se não fosse Deus intervindo em suas vidas, eles jamais teriam condições de se livrarem das mãos de Faraó. Eles não teriam força suficiente, eles não teriam condições suficientes para saírem dali como pessoas livres, para então constituírem famílias e assim nação, povo de Deus. Se não fosse o Senhor, eles não teriam condições de chegar aonde estavam. E por vezes, na condução, na criação dos filhos, e via-se de regra de uma forma positiva, às vezes os filhos acabam indo, sociologicamente falando, um passo além dos seus próprios pais, e os pais dizem, sabendo aonde eu trouxe a educação que eu pude, onde as condições que eu estou te dando. Mas eu preciso entender, de forma analógica, assim como eles eram escravos no Egito, e Deus os tira da escravidão para serem pessoas livres na terra prometida, assim o Senhor também nos faz sair da posição em que estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, afundados na lama da sociedade, mas com a graça, redimidos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, transformados e conscientizados, moldados em seres humanos melhores. Assim, então,
crescendo, desenvolvendo com a graça, com a bênção de Deus. Então não são as minhas forças, não são as minhas condições, não são os meus recursos, mas Deus nos trouxe até aqui. E orientar na criação, então, quando os pais não apresentam Deus como o herói da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, acabam também errando em não cumprir as prescrições estabelecidas por Deus na sua palavra. Verso 24: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos. E isso, meus amados, é um imperativo. Não é uma opção para a vida daquele que crê em Cristo Jesus e que está com o Senhor. Uma vez em que Deus criou os pais, em que o Senhor deu os princípios para que estes orientem seus filhos, para que não fique uma coisa muito solta e cada um faça do seu jeito, o Senhor traz um padrão estabelecido por Ele, para a glória dEle, e como isso deve ser transmitido aos nossos filhos. E se você, ainda no capítulo 6, vê no verso 6 e 7, onde Moisés, orientando o seu povo, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Na criação dos filhos, é responsabilidade dos pais passar o conhecimento que eles têm acerca de Deus. Mas a pergunta a se fazer é: o que eu conheço de Deus? A queda, nesse sentido, ela é estabelecida pela ignorância. Eu não conheço de Deus o suficiente para orientar os meus filhos, então como eu não tenho conhecimento de Deus suficiente, eu vou terceirizar para a igreja, mas o tempo na igreja ela é insuficiente para comunicar com inteireza aquilo que deve ser comunicado. Então, de quem é a responsabilidade? Daqueles que criam. Só aqueles que criam terão necessariamente as oportunidades para apresentar de forma mais eficaz a palavra do Senhor. Você vai falar sentado, andando, pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar, em todos os momentos da vida. A ideia é de que em cada fase do dia e da vida como um todo, você como homem e mulher levantado por Deus e chamado a ser orientador na vida deste pequeno, desta pequena, então você vai falar de manhã, de tarde e de noite, ao levantar, ao deitar, andando, parado, para que em todo o tempo possível você comunique sobre Deus aos seus filhos. E sabe, meus amados, há uma dificuldade muito grande quando falamos sobre filhos de crentes. E a dificuldade se dá quando nós perguntamos quando se deu a sua conversão. Estamos acostumados a entender de forma errada que conversão é mudança de religião. De que você estava na religião A, e aí você foi para a religião B, então aí você se converteu. E aí o crente que nasce na igreja, é batizado na igreja, faz sua profissão de fé na igreja, aí você fala: quando se converteu? Eu nunca me converti, eu já nasci na igreja. Errado. Porque conversão não deve estar relacionada ao proselitismo, à mudança de religião. A conversão ela está ligada na conscientização. Você está caminhando para o inferno porque você nasceu morto em delito e em seus pecados. Opa! A graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor me conscientizou de que eu sou um pecador e de que sem Cristo eu vou para o inferno, independentemente se sou ou não membro da igreja. Então a graça de Cristo me alcançando, a minha consciência dizendo: eu sem Cristo sou um pecador e eu preciso de Cristo. E a partir do momento em que eu me volto para Cristo e que quero caminhar com Cristo, eu posso dizer de que o Espírito Santo operou na minha mente, no meu coração, proporcionando a conversão. Porque o fato de nascermos, sermos criados
na igreja não garante a conversão, não garante a salvação. No entanto, aqueles que estão na igreja, numa aliança com o Senhor, firmados com o Senhor, são chamados à responsabilidade de instruir os pequenos em dizer quem é o Senhor. E de dizer a esse pequeno: você precisa de Jesus Cristo. De dizer a esse pequeno: o Senhor Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. De dizer para esse pequeno: você precisa amar mais a Jesus do que a mamãe e do que o papai. Então, ensinando aos pequenos, ensinando a estes acerca de quem é Deus, e segundo o nosso texto, nas palavras de Moisés, o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó. Veja, grandes, o Senhor fez coisas grandiosas. Moisés sequer chegou a ver o que Cristo fez por nós. O caminhar de Deus com o seu povo estava ainda em desenvolvimento. Nós hoje, de forma privilegiada, temos os feitos de Deus na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida dos juízes, na vida de Samuel, na vida dos reis, na vida dos profetas, até chegar o auge em Jesus Cristo, em chamar os apóstolos e nos convidar como igreja em participar de uma aliança com Ele, e que de forma acessível podemos nos prostrar diante dEle, sem a intervenção de intermediários. É onde nós encontramos a redenção para as nossas vidas, para as nossas famílias. Aos pais que já tiveram seus filhos, que já educaram eles e já instruíram, e que seus filhos já são responsáveis pelas suas próprias vidas, podem pensar: aonde eu caí, aonde eu errei, quando estes estão? Ou pode dizer: olha, eu fui bem sucedido, meus filhos estão na igreja. Precisamos nos alertar para a realidade em que Deus, Ele tem uma aliança, um pacto, um compromisso com o seu povo. E de que a iniciativa sempre foi do Senhor. Deus criou Adão, Adão caiu, Deus foi ao encontro de Adão. A humanidade estava numa situação corrompida, Deus foi ao encontro de Noé. Deus, ampliando a extensão da sua redenção e do seu propósito salvífico, chama para Abraão, um homem idoso, com a sua esposa idosa, dizendo: de vocês eu quero fazer uma família para ser bênção para as outras famílias. E de Jacó, um homem de índole duvidosa, o Senhor, a partir dele, continua o seu propósito. E de seus 12 filhos, o Senhor escolhe o mais mimado para ser levado, vendido pelos seus irmãos ao Egito, mas para depois também restaurá-lo e fazer dele aquele que cuidaria. Sabe, meus amados irmãos, apesar dos nossos erros, apesar do erro de Adão, apesar dos erros de Abraão, apesar dos erros de Jacó, apesar dos erros do povo, Deus chamou, e aonde eu olho, apesar de mim, apesar dos meus erros, o Senhor, que é poderoso o suficiente, pode nos usar para ser bênção na nossa família, e que os meus pecados, eles não são um fator determinante que impedirá a ação de Deus na vida dos meus. E por mais crente que eu seja, por mais instruído que eu traga os meus filhos, eu posso ler a Bíblia com eles, também isso não é garantia de que estes abracem a fé. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós encontramos com Samuel, que na minha percepção não houve um homem tão instruído, juiz, sacerdote, profeta, homem usado por Deus, mas em que seus filhos não foram tão fiéis ao Senhor quanto o próprio Samuel era. Nós temos um bom exemplo de crente, e nós temos filhos que podem ser. Então, os pais não se culpem, ou não devem se culpar,
dos seus filhos hoje adultos, das decisões erradas que eles podem tomar. Isso é entre eles e Deus. Nós precisamos falar dos filhos enquanto estes estão sobre a nossa orientação. Dos filhos que ainda são dependentes de nós. É a estes em que nós devemos dar todo o cuidado, toda a atenção, para que na vinda do Senhor possamos, então, desfrutar plenamente de uma vida perfeita diante do Senhor. E nessa relação pactual, se você está com sua Bíblia aberta, nós estamos caminhando para a última parte, no capítulo 6, no verso 7, você vai dizer, diz o texto: tu inculcarás a teus filhos, dela falarás, como lemos. Se você vai para o capítulo 11 ainda de Deuteronômio, você verá a ênfase a esse respeito no verso de número 19, onde ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. No Novo Testamento, nós nos encontramos com o evangelista Mateus e os demais evangelistas, Jesus dizendo: deixem que as crianças venham. E é onde nos deparamos com Atos capítulo 2, no verso 39, onde diz: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Na aliança de Deus com o seu povo, no auge do advento de Cristo Jesus, na vinda do Filho de Deus e na inauguração do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, algo maravilhoso é inaugurado na história da redenção da humanidade. Onde estas famílias, estes homens e mulheres que se encontraram em Jerusalém para festejar a festa do Pentecostes, e nesta ocasião a descida do Espírito Santo, estas pessoas que de fato se convertem a Deus. E aí elas se perguntam: o que fazer agora? Pedro fala: se arrependam, sejam batizados. E aí, depois de se arrepender, depois de serem batizados, entendam de que esta promessa é para vocês, é para os filhos de vocês e para quantos outros o Senhor chamar. Sabe, meus amados irmãos, esta mensagem chegou aos ouvidos de muitos ao longo da história do povo de Deus. Chegou à vida dos nossos pais. Os nossos pais nos apresentaram ao Senhor, por isso que fomos batizados e por isso que batizamos, porque a graça, a aliança de Deus nos alcançou, e ela é para mim e ela é para os meus filhos, e sendo para os meus filhos como extensão desta aliança, deste compromisso, deste pacto. Então, aos pais que são chamados à responsabilidade de cuidar e de ensinar os seus filhos, há algumas aplicações. De fato, converta-se a Deus, volte-se para o Senhor. Pastor, você está dizendo que nós não somos convertidos? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo, conscientize-se desta realidade. Volte-se para o Senhor. Conheça a Deus. Conheça o Senhor da forma como Moisés orienta. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E quando você ama o Senhor, você como pai que ama a Deus, que ama o Senhor, então você lê a Bíblia, você ora, você conhece as histórias em que o Senhor se manifestou ao seu povo, você tem isso na sua mente. Porque você ama a Deus, e como você ama a Deus, você tem comunhão com o Senhor, você está próximo do Senhor e você sabe o que Deus disse na sua palavra. Então, como você ama o Senhor, você vai obedecer o Senhor. Porque amar a Deus, ter um relacionamento com Deus, ou ser um amigo de Deus, como o Senhor Jesus diz: já não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Então, neste relacionamento com Deus, através da sua palavra, o conhecendo, nós seremos obedientes a esta palavra.
E obediente a essa palavra implica em ensinar, em cuidar, em trazer para mim. Essa é minha responsabilidade. Quem vai ensinar meu filho a ler a Bíblia serei eu. Ou pelo menos essa deve ser a postura de um pai, de uma mãe. Então ensine seus filhos. Ensine a ele. Existe a escola bíblica, e a escola bíblica ela deve ser, meus amados irmãos, um agente potencializador daquilo que é feito em casa. Fixe isso. A escola bíblica dominical ela deve ser um potencializador daquilo que fazemos em casa. Não apenas para as crianças, para nós também. Nossa vida de oração e comunhão com Deus deve ser potencializada na igreja. Mas não esqueça de que a obra na nossa família, quem completa é o Senhor. Então confie no Senhor. Ensine seus filhos, ore com eles, ensine a palavra do Senhor a eles. Faça a sua parte. E ore a Deus e confie no Senhor. Aos filhos que estão ainda em questão de submissão e de dependência dos pais, entendam que o Senhor os chama para estar com Cristo. Cristo os chama. E nós perguntamos no início, o que nos impede? O que tem impedido as nossas crianças chegarem até Cristo? Sabe, meus amados irmãos, de forma muito dura, nós temos sido os próprios empecilhos de que as nossas crianças cheguem a Cristo Jesus. Porque nós lotamos suas agendas com tantas coisas, muitas vezes, ou nossas agendas também estão tão lotadas, que acabamos não apresentando Jesus aos nossos pequenos. Então, de forma análoga, observando Jesus falando para os seus discípulos, deixem que as criancinhas venham a mim. Pegue na mão do seu filho, leia a Bíblia com ele, apresente Jesus à vida delas e faça com que elas cheguem a Jesus desta forma. Nós sabemos que Jesus ele é poderoso o suficiente de ir ao encontro dos seus, mesmo estes não sendo apresentados a eles dentro dos padrões estabelecidos de forma ordinária, comum, natural. Os pais ensinando seus filhos. Às vezes é um amigo, é um vizinho, é um irmão. Mas isso vai fazendo com que a família perca de exercer o privilégio de comunicar ao seu filho sobre quem é Deus. Sabe, meus irmãos, nossas crianças estão para nascer, a gente escolhe o time que ela vai torcer, a gente começa a escolher o nome que ela vai ter, a gente quer escolher as roupas que elas querem usar, nós escolhemos tudo para ela, o que elas irão comer, tudo. E dentre as muitas escolhas que nós fazemos pelos nossos pequenos, quando estes são dependentes de nós precisamos também escolher e instruir ao Deus em que elas irão servir. Porque se nós não apresentarmos Deus aos nossos filhos, o mundo apresentará. E o mundo pode apresentar algo que não seja o Deus das Sagradas Escrituras. E nós precisamos orientá-los, fortalecê-los, instruí-los, para que firmes no Senhor, saibam quem é Deus, saibam o que Deus realizou no meio do seu povo e que Deus pode realizar também na vida destes. E que assim assumamos a nossa responsabilidade para com os nossos pequenos. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque apesar dos nossos pecados e das nossas limitações, o Senhor não nos impede de ter filhos. Mesmo sabendo o quão vulneráveis somos, o Senhor não nos impede de ter em nossos lares pequeninos
frágeis e dependentes para cuidarmos. E por isso, Senhor Deus, clamamos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que, motivados e instruídos pela Tua palavra, exerçamos o nosso papel em nossos lares. Que não venhamos terceirizar, Senhor Deus, a instrução dos nossos filhos, mas que sejamos fiéis à aliança que o Senhor tem conosco e à aliança que fazemos na Tua presença em assim consagrá-los no batismo. Que nesta noite, Pai amado, enquanto celebramos e louvamos o Teu nome na aliança que o Senhor tem na vida dos nossos irmãos Cleiton e Andréia, que possamos também relembrar das alianças que fizemos com os nossos filhos e do compromisso e das responsabilidades que temos por eles, Pai Santo. E assim desfrutarmos das Tuas bênçãos decorrentes de uma vida de obediência à Tua palavra, Pai Santo. Esta é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.